Leitura de jurisprudência em tese. Concurso público. A banca examinadora pode exigir conhecimento sobre legislação superveniente à publicação do edital. Pode, desde que vinculada às matérias nele prevista. O Poder Judiciário não analisa critérios de formulação e correção de provas em concurso público, salvo nos casos de ilegalidade ou inobservância das regras do edital. A limitação de idade, sexo e altura para ingresso na carreira militar é válida desde que haja previsão em lei específica. Idade, sexo e altura e no edital de concurso público. Somente a lei pode estabelecer limites de idade. Idades nos concursos das Forças Armadas, sendo vedado diante do princípio constitucional da reserva legal que a lei faculte tal regulamentação a ato administrativo expedido pela Marinha, Exército ou Aeronáutica. A aferição do cumprimento de requisitos de idade deve se dar no momento da posse do cargo público e não no momento da inscrição. O edital é a lei do concurso e suas regras vinculam tanto a administração pública quanto os candidatos. O portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. A exigência de exame psicotécnico é legítima quando prevista em lei e no edital a avaliação estiver pautada em critérios objetivos e o resultado for público e passivo de recurso. Constatada a ilegalidade do exame psicotécnico, o candidato deve ser submetido à nova avaliação pautada por critérios objetivos e assegurada ampla defesa. A exigência de teste de aptidão física é legítima quando prevista em lei, guardar relação de pertinência com as atividades a serem desenvolvidas, estiver pautada em critérios objetivos e por passivo de recurso. É vedada a realização de novo teste de aptidão física em concursos públicos no caso de incapacidade temporária, salvo previsão expressa no edital. É possível a realização de novo teste de aptidão física em concurso público no caso de gravidez, sem que isso caracterize violação do edital ou do princípio da isonomia. O candidato não pode ser eliminado do concurso público na fase de investigação social em virtude de existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado, ou extinta pela prescrição de pretensão punitiva. O entendimento de que o candidato não pode ser eliminado de concurso público na fase de investigação social em virtude da existência de termo circunstanciado depois que o entendimento de que o candidato não pode ser eliminado de concurso público na fase de investigação social, em virtude da existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado, ou extinta pela prescrição da pretensão punitiva, não se aplica aos cargos cujos ocupantes agem estrito sensu em nome do Estado, como o de delegado da polícia. O candidato não pode ser eliminado de concurso público na fase de investigação social em virtude de registro em órgãos de proteção de crédito. O candidato pode ser eliminado de concurso público quando omitir afirmações relevantes na fase de investigação social. O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, na hipótese de exclusão do candidato de concurso público, é o ato administrativo de efeitos concretos e não da publicação do edital.
ainda que a causa de pedir envolva questionamento de critério do edital. O termo inicial do prazo decadencial para implementação de mandado de segurança, na hipótese em que o candidato aprovado em concurso público não é nomeado, é o término do prazo de validade do concurso. O termo inicial do prazo decadencial para a implementação de mandado de segurança, na hipótese em que o candidato aprovado em concurso público não é nomeado, é o término do prazo da validade do concurso. É o ato administrativo de efeitos concretos. O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem o direito subjetivo a ser nomeado no prazo de validade do concurso. A desistência de candidatos convocados dentro do prazo de validade do concurso gera direito subjetivo à nomeação para os seguintes: observada a ordem de classificação e a quantidade de vagas disponibilizadas, a abertura de novos concursos, enquanto vigente a validade do certame anterior, confere o direito líquido e certo e eventuais candidatos cuja classificação seja alcançada pela divulgação das novas vagas. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convala em direito subjetivo caso haja preterição na convocação, observada a ordem classificatória. A simples requisição ou cessão de servidores públicos não é suficiente para transformar a expectativa de direito do candidato aprovada fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação, porquanto imprescindível a comprovação da existência de cargos vagos. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convala em direito subjetivo caso haja preterição em virtude de contratações precárias e comprovação da existência de cargos vagos. Preterição na convocação, contratações precárias e comprovação de existência de cargos vagos. Não ocorre preterição na ordem classificatória quando a convocação para a próxima fase ou a nomeação de candidatos com posição inferior se dá por força de cumprimento de ordem judicial. A surdez unilateral não autoriza o candidato a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Deverão ser reservadas no mínimo 5% das vagas em concursos públicos à pessoa com deficiência caso a aplicação do referido percentual resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que respeitado o limite máximo de 20% das vagas ofertadas, conforme artigo 37, parágrafo 1º e 2º. O candidato sub júdice não possui o direito subjetivo à nomeação e à posse, mas é a reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. A nomeação ou a convocação para determinada fase de concurso, após considerável lapso temporal entre a fase e outra, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a publicação no Diário Oficial. Não se aplica a teoria do fato consumado na hipótese em que o candidato toma posse em virtude de decisão liminar, salvo situações fáticas excepcionais. É legítimo estabelecer no edital, concurso público, critério de regionalização. É legítimo estabelecer no edital de concurso público limite de candidatos que serão convocados para as próximas etapas do certame. Cláusulas de barreira.
O diploma ou habilitação legal por exercício do cargo deve ser exigido na posse, não na inscrição para o concurso público. Nos concursos públicos para ingresso na magistratura ou no Ministério Público, a comprovação dos requisitos exigidos deve ser feita na inscrição definitiva e não na posse. Magistratura e MP. A prorrogação do prazo de validade de concurso público é ato discricionário da administração, sendo vedado ao Poder Judiciário o reexame dos critérios de conveniência e oportunidade adotados. Edição 15, concurso público, enunciado 3. A administração atua com discricionariedade na escolha de regras do edital de concurso público, desde que observados os preceitos legais e constitucionais. A exoneração de servidor público em razão da anulação do concurso pressupõe observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O candidato que possui qualificação superior à exigida no edital está habilitado a exercer o cargo a que prestou concurso público, nos casos em que a área de formação guardar a identidade. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular concurso realizado sem observância dos princípios estabelecidos na Constituição Federal. A nomeação tardia de candidato por força de decisão judicial não gera direito à indenização. O servidor não tem direito à indenização por danos morais em face da anulação de concurso público eivado de vícios. O militar aprovado em concurso público e convocado para a realização de curso de formação tem o direito ao afastamento temporário do serviço ativo, na qualidade de agregado. O provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrão iniciais da carreira, conforme a legislação vigente na data da nomeação do servidor. A administração pública pode promover a remoção dos servidores concursados, sem que isso caracterize por si só preterição dos candidatos aprovados em concurso público. A preterição de candidatos aprovados se as vagas regionalizadas estabelecidas no edital de concurso público forem preenchidas por remoção lançada posterior ao início do certame. A preterição de candidatos aprovados se as vagas regionalizadas estabelecidas no edital do concurso público forem preenchidas por remoção, lançada posteriormente ao início do certame. O candidato aprovado dentro do número de vagas que requer transferência para o final da lista de classificados passa a ter a mera expectativa de direito à nomeação. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do certame, tampouco se ismiscuir e tampouco ismiscuir nos critérios de atribuições de notas e de correção de provas, visto que sua atuação se restringe a controle jurisdicional de legalidade de concurso público e da observância do princípio da vinculação ao edital. A divulgação, ainda que a posteriori, dos critérios de correção das provas dissertativas ou orais não viola por si só o princípio da igualdade, desde que os mesmos parâmetros sejam aplicados uniformes e indistintamente a todos os candidatos. O provimento originário em concurso público não permite a invocação do instituto de remoção para acompanhamento do cônjuge ou companheiro, em razão de prévio conhecimento das normas expressas do edital do certame.
A administração pública pode anular a qualquer tempo o ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, pois o decurso do tempo não possui um condão de convalidar ato administrativo que afronte a regra de concurso público. A investidura em cargo público efetivo submete-se à exigência de prévio concurso público, sendo vedado o provimento mediante transposição, ascensão funcional ou progressão, acesso ou progressão. Na hipótese de abertura de novo concurso público, dentro do prazo de validade do certame anterior, o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandato de segurança por candidatos remanescentes é a data da publicação de novo edital. A nomeação ou posse tardia de candidato aprovado em concurso público por força de decisão judicial não configura preterição ou ato ilegal da administração pública a justificar uma contrapartida indenizatória, salvo situação arbitrária flagrante. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público por meio de decisão judicial, a qual atribui eficácia retroativa, não gera direito às promoções e às progressões funcionais que alcançariam caso a nomeação houvesse ocorrido a tempo e ao modo. A vedação de execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública, inserida no artigo 2b da Lei 9494, não incide nas hipóteses de nomeação e de posse em razão de aprovação de concurso público. Interessante. A contratação de servidores sem concurso público, quando realizada com base em lei municipal autorizadora, descaracteriza o ato de improbidade administrativa, em razão da ausência do dolo genérico do gestor público. Descaracteriza ato de improbidade administrativa, em razão de ausência do dolo genérico do gestor público. 2 pontos importantes aqui, hein? O titular de conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público. A Justiça do Trabalho não tem competência para decidir os efeitos em que se discutem critérios utilizados pela administração para a seleção e admissão de pessoal em seus quadros, uma vez que envolve fase anterior à investidura do emprego público. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obtenção de pretensões trabalhistas nas hipóteses em que o trabalhador foi admitido na administração pública pelo regime seletista antes da Constituição Federal de 1988 e sem concurso público. Compete à Justiça do Trabalho. As contratações temporárias celebradas pela administração pública na vigência da Constituição Federal de 88 ostentam caráter precário e submetem-se à regra do artigo 37, inciso 9, não sendo passíveis transmutações de natureza eventual pelo decurso do tempo. Não decorre a decadência administrativa prevista no artigo 54 da Lei 9784 em situações de evidente inconstitucionalidade, como é o caso de admissão de servidores sem concurso público. Não decorre decadência administrativa. Não é possível estender a estabilidade excepcional do artigo 19 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 88. A contratação de servidores temporários
Ver-se artigos 19 da DCT. A contratação de servidores temporários ou o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou os estagiários por si sós não caracterizam preterição na convocação e na nomeação de candidatos advindos de concurso público, tampouco autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surtido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previsto. Ocorrida a vacância na titularidade de serventia extrajudicial, na vigência da atual Constituição, o provimento de novo titular deve ser realizado por meio de concurso público nos termos do artigo 236, parágrafo 3º da Constituição Federal. O direito à liberdade de crença, assegurado pela Constituição, não pode criar situações que importem tratamento diferenciado, seja de favoritismo, seja de perseguição em relação a outros candidatos de concurso público que não professam a mesma crença religiosa. É ilegítima a previsão do edital de concurso público que exige prévio registro na Delegacia Regional de Trabalho como condição para que os graduados em letras ou em secretariado bilíngue exerçam atividade de secretário executivo. A investigação social em concurso público, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública. Em concursos públicos, a inaptidão na avaliação psicológica ou no exame médico exige a devida fundamentação. É indevida a acumulação de proventos de duas aposentadorias de cargos públicos não acumuláveis na atividade, ainda que uma delas seja proveniente do reingresso do servidor público mediante aprovação em concurso antes da emenda de 20, emenda constitucional 20 de 98. Fim.